Queridos, graça e paz, amém? Vamos nos colocar de pé? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3. A gente vai ler direto o versículo 17, mas a gente vai contextualizar os irmãos já a leitura. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque a Tua graça nos alcançou. E se nós estamos aqui foi porque por amor ao sacrifício do Seu Filho na cruz, nós chegamos até aqui. Pedimos, Senhor, que nos ajude na explanação da Tua palavra. Ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar espaço nos corações nessa noite, de forma, Senhor, que possamos não só pensar, parar e refletir, mas que possamos ser moldados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Senhor, nós pedimos a Tua presença. Ó Deus, nos acompanhe e guarde, Senhor, os nossos corações. Que o Senhor possa falar, ó Deus, poderosamente essa noite, de forma, Senhor, que se cumpra a Tua vontade. Nós bendizemos, Senhor, o Teu nome por tudo, por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor faz e por aquilo que nós cremos e sabemos que o Senhor há de fazer. Louvamos o Teu nome em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. O tema da nossa mensagem hoje, ela está seguindo as séries de mensagens anteriores, onde nós aprendemos a nos afastar de tudo aquilo que Satanás tenta semear na vida dos crentes, através das séries, punindo o inimigo, curando as enfermidades da igreja, e agora nós estamos aprendendo sobre práticas do reino. Nós aprendemos sobre amor, fé, perdão, salvação, e hoje nós vamos trabalhar dentro da perspectiva da alegria como um fruto, né? E como uma prática do reino. Para que a gente possa entender o versículo que a gente leu, nós precisamos retornar um pouco à vida e à história de Abacuque. No capítulo 1, no capítulo 2 em diante, é um profeta pequeno até, ele vai narrar alguns acontecimentos e aquilo que Deus fez por Israel e pelo seu povo, na verdade Judá e Jerusalém. Mas quando a gente lê, primeiro que o nome dele não é um nome comum. Quem era Abacuque? Parece até aquela série do Fantástico, né? Da onde ele veio, o que ele faz. Mas a Bíblia ela não se prende a narrar tudo aquilo que ele fez, ou quem foi ele, da onde ele veio, quais foram as suas origens. A Bíblia não entra em detalhes, mas o que dá a entender quando nós lemos Abacuque 1, 2 e 3 é que ele era um profeta de viver no templo. Alguns teólogos, alguns estudiosos usam o termo de um profeta profissional. Por quê? Porque ele dependia e vivia do templo. E durante toda a sua escrita, quando nós pegamos o processo, né, de Abacuque 1, 2 e 3, ele, além de possuir o dom de profecia e o dom de profetizar, alguns tratam, na verdade, parte do livro como Salmos. E ele passa a ser um dos homens, talvez, vamos colocar assim, que é narrado em 1 Crônicas 25:1. Nós não vamos ler. Mas é algo interessante porque ele tinha acesso às leis, ele tinha acesso ao templo. E quando nós vamos... Obrigado. E quando nós vamos pegar aquilo que é o contexto histórico, provavelmente Abacuque foi escrito em um período pré-cativeiro babilônico. E ele, no primeiro capítulo, no segundo, ele está bastante alarmado, contrito, temeroso, porque ele começa a ver no meio de Jerusalém, no meio do povo, muita injustiça, violência. Ele começa a ver aquilo que não era bom aos olhos do Senhor. E ele também vê Jerusalém em uma posição sitiada, cercada. Porque por causa de tudo isso, o Senhor narra e diz para ele, no primeiro capítulo, porque ele questiona a Deus sobre aquilo que estava acontecendo, as atrocidades, as violências, né? A destruição. E é interessante porque quando a gente pega Abacuque, Deus ele não responde
aquilo que ele pede de imediato. Na verdade, o capítulo 1 é o profeta questionando a Deus e Deus em silêncio. E ele questiona Deus falando da violência, de tudo aquilo, e Deus permanecia em silêncio. Na verdade, não é silêncio, né? É aparentemente um silêncio. E aí, durante esse relacionamento em que ele ora, em que ele pede, que ele conversa a Deus, ele rompe o silêncio. Ele fala para Abacuque que ele vai pesar a mão contra Israel, contra Judá, usando os caldeus por causa disso. E é interessante porque isso não é a resposta que Abacuque esperava receber. Ele pedia, ele falava, ele apontava os erros do povo, e aí Deus vira para ele e fala assim, eu vou tratar com o povo, os caldeus vão chegar, vão fazer isso. Só que existe um outro problema, é que se Judá já era corrupto, sujo e tinha tudo isso, os caldeus eram piores. Os caldeus, eles eram um povo pesado e agressivo, não tinham pena. E aqui, queridos, a gente aprende a primeira coisa durante essa caminhada, é que em muitos dos nossos problemas, em muitas das nossas dificuldades, nós oramos a Deus, pedimos a Deus uma resposta, e Ele não responde como nós esperamos. Ele não responde conforme a nossa expectativa. Se nós falamos que Deus é soberano, Ele é soberano inclusive nesses aspectos, em saber aquilo que nós precisamos e aquilo que nós não precisamos. E no capítulo 2, ele vai responder a Abacuque, porque no final do 1 ele intercede, Deus responde, e aí Deus fala para ele escrever a visão que Deus iria dar a ele, e ele começa a escrever. E basicamente tem dois fins essas orientações. A primeira é que ele recebesse e registrasse. E a segunda era para que ele orientasse. Na verdade, aquilo que Deus iria mostrar a ele era para orientar o povo. E aqui, queridos, a gente aprende uma coisa. Você vai ver que até nós entendermos sobre alegria, nós vamos entender também que para sermos alegres em Cristo e alegres no Deus a qual nós servimos, nós passamos por um caminho. E Abacuque, quando ele faz isso e Deus responde, ali a gente aprende que Deus ele não deixa o justo desorientado. E não só não deixa, mas como ele cumpre as promessas que ele faz. Nós podemos acompanhar a mudança do profeta, tanto do 1º, do 2º e mais posterior no 3º capítulo. Porque quando ele questiona a Deus, não foi por ceticismo, não foi por medo ou por não crer naquilo que Deus iria fazer. Nós precisamos, às vezes, encarar os nossos problemas. E problemas esses que precisam ser enfrentados por tudo aquele que se diz filho de Deus. Não tem problema nós enfrentarmos ou termos medo, ou até mesmo perguntarmos o porquê de nós estarmos passando por isso. O problema é quando nós agimos sem fé. O problema é quando nós deixamos de crer em Jesus ou crer naquilo que Deus está fazendo, porque em nós falta fé. Abacuque ele foi completamente ao contrário. Veja, o cenário era um cenário de destruição. Não era um cenário bonito, porque ele pede a Deus uma resposta, Deus dá outra. Aí no capítulo 2, Deus manda ele escrever, registrar, e aí ele vai vendo aquilo que Deus ele vai falando, porque Deus ele vai dizer que há juízo contra isso, contra aquilo, contra as impurezas, violência. Veja o cenário em que Abacuque ele se encontra. Não é um cenário fácil. E aqui a gente aprende algumas coisas. Eu vou listar pelo menos 4. A primeira é que passamos por um momento em que parecemos não ter de Deus uma resposta. Vocês vão ver meu dedo tremendo. Aprendemos também que muitas das vezes Deus parece estar em silêncio diante das nossas dificuldades. O terceiro ponto, aprendemos que quando Deus responde, Ele não responde necessariamente como esperamos, mas como Ele quer, como eu já citei acima. Mas é interessante porque no 4º ponto nós podemos observar que quando Deus responde a Abacuque, ele não é que ele projeta, mas a resposta de Deus a Abacuque faz com que o coração dele promova e cresça e que ele tenha resultado dessa fala de Deus.
que é a primeira, é a esperança. Ou seja, Deus fala com ele, mostra a ele o que vai acontecer, e o coração dele cria esperança. O segundo ponto é que quando Deus fala com ele, mostra tudo aquilo que iria de acontecer. Gera em Abacuque algo como confiança. Ou seja, Deus falou para ele o que ia acontecer. Por isso ele confiou em Deus e ele vai confiar em Deus a partir do instante. E o terceiro ponto, queridos, é que quando Deus fala com Abacuque, querendo ou não, um coração quebrantado, contrito, como nós vemos, quando Deus fala com ele permanece, e aquela fala de Deus é gerada no coração de Abacuque a alegria. Querido, a alegria no reino dos céus ou no reino do Senhor não é uma alegria como esse mundo propaga. Não é uma alegria de felicidade no sentido mais raso. Ou seja, nós somos felizes porque temos dinheiro, nós somos felizes porque temos casa, nós somos felizes porque nós temos uma família. Não, a alegria no Senhor, ela é muito maior do que isso. E nós vamos continuar expondo para que os irmãos entendam. A oração de Abacuque mostra completamente a mudança de um profeta com medo, alarmado, temeroso. E agora, no capítulo 2, Deus responde a ele. E é interessante porque, quando nós vamos ler, é como se ele descansa naquilo que Deus fala para ele. Quando você e eu, nós somos filhos de um Deus que cuida, de um Deus que fala, de um Deus que guia, queridos, nós descansamos naquilo que Ele fala. Nós descansamos nas promessas que Ele faz, porque tudo isso vai produzir em nós alegria. E antes, ele temia, até que Deus muda a direção dele. E aí no capítulo 3, ele vai começando a narrar, porque, veja, ele começa a narrar aquilo que Deus fez antes. Ele começa a falar, por exemplo, de Terá, de tudo isso. Ele vai falar sobre a questão do, quando nós pegamos ali a terminologia do Sinai, querendo ou não, é quando Deus manifesta as tábuas da lei a Moisés. Ele vai falar que diante de Deus segue tudo aquilo, segue peste. Por quê? Porque ele está citando a saída do povo do Egito. Entenda você e eu, que mesmo nos momentos em que nós passamos por dificuldade, nós não podemos nos esquecer dos grandes feitos do Deus ao qual você e eu nós servimos. Porque esse Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, Ele é fiel para não nos desamparar nos nossos momentos de dificuldade. E nós entendemos que a nossa alegria, ela não está naquilo que nós temos, mas a nossa alegria está no Senhor. E Abacuque, ele é um perfeito exemplo disso, porque veja, mesmo diante de tudo aquilo, mesmo diante das dificuldades, ele aprendeu a confiar no Senhor. E aí é interessante que no capítulo 3 ele vai orar. E aí no versículo 2 ele vai orar, no caso, né? Ele vai dizer assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faz reconhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Avivar aqui, queridos, não é no sentido a qual eu e você nós estamos acostumados, no sentido mais espiritual da palavra, mas é também no sentido físico. Quando você pega a tradução, alguns traduzem como reavivar, mas o sentido do avivamento aqui é preservar com vida, é chamar a vida. Veja, antes de Abacuque ver o resultado daquilo que Deus fez, ele pediu ao Senhor que ele fosse reavivado. Antes de nós vivermos a plena alegria no Senhor, antes de nós conquistarmos a cidade, antes de nós levarmos o Evangelho, eu e você, nós precisamos ser reavivados pelo poder da palavra, porque avivamento não acontece sem palavra. Avivamento não acontece simplesmente porque nós pedimos, Senhor, desce. O avivamento ele acontece porque a palavra do Senhor, ela é lida. O povo estava definhando ao pecado, até que Abacuque vem, escreve essa visão e o povo muda de rumo. E ele vai continuar a narrar os grandes feitos do Senhor, desde quando, das leis de Moisés, no versículo 3, até quando o povo sai do Egito, no versículo 7. No versículo 11 ele vai dizer sobre a lua, sobre as estrelas, e alguns usam
esse versículo para explicar que ele está fazendo menção a Josué, quando ele ora para Deus parar o sol e a lua. Ele vai começando a narrar, ele vai começando a falar sobre aquilo que Deus tinha feito. Querido, às vezes nos nossos momentos de dificuldade, às vezes nos nossos momentos de luta, o que nos traz e o que nos leva a ter esperança é aquilo que nós trazemos à memória. Eu gosto de falar, e eu sempre falo isso, que quando nos momentos de dificuldade que nós passamos, nós lembramos de onde Deus nos tirou. Aquilo que Ele fez por você e por mim. E é isso que traz em nós uma alegria que esse mundo não compra, esse mundo não tira. Porque a alegria daquele que crê em Deus, a alegria daquele que crê no Senhor, é o próprio Senhor, é Cristo. E quando nós vamos caminhando, aí nós vamos entrar agora no versículo 17. Eu particularmente, quando eu li esse texto, porque ainda que a figueira não floresça, eu pensava que a narrativa do texto e o contexto era no sentido de que aquela figueira, aquela videira, ela tinha secado com o tempo. Mas quando nós vamos, como nós explanamos já o primeiro e o segundo capítulo, nós vamos entender que quando ele inicia falando aqui sobre a figueira, era porque os caldeus já tinham saqueado Jerusalém. Eles estavam cercados, Deus mostra para eles, e ali eles têm tudo aquilo saqueado. E aí a gente olha para esse capítulo, e a gente até canta algumas músicas, mas a gente não tem total noção daquilo que o texto está falando. Veja, Abacuque tinha acabado de ver a desolação da cidade, a desolação do povo, tudo porque Deus também iria corrigir o povo estava errado. E aí no versículo 18, ele ignora aquilo que era pesar, que era luta, que era prova, e ele fala: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque ele mostra e ele ensina para você e a mim é que a nossa alegria, mais uma vez, não está na nossa casa, não está no nosso carro, não está nos nossos bens, não está no nosso simplesmente intelecto. A nossa alegria está no Senhor. Esse Deus que tirou a nossa vida do mundo. A nossa vida estava diante de um charco de lodo e pecado. Ele nos trouxe para dentro e nos colocou de pé sobre a rocha que é Cristo. E talvez hoje você tenha entrado aqui pensando que a sua alegria é grande. Mas através da palavra do Senhor, o que nós apresentamos a vocês, quer seja novo, quer seja já convertido, é que a nossa alegria, ela é muito mais e ela é muito maior do que aquilo que eu e você a gente pensa. Nós fomos comprados com sangue, nós fomos comprados a valor de um sacrifício, de um ser, como diz Filipenses, ele se esvaziou, ele veio, ele se encarnou. Veja o quanto que isso é pesado e profundo. A nossa alegria está pautada em um Deus que Ele tem prazer em se relacionar com a sua criação. De modo que Ele sofre um sofrimento de cruz, de morte cruel, pesada. Ele foi cuspido, Ele recebeu tapas por pessoas que foram criação dele. Ele foi humilhado. Mas Ele ressuscita e nos garante que a nossa alegria, da mesma forma que não está em carro, casa, em nada disso, a nossa alegria está em um dia encontrar com Ele. Às vezes nós falamos daquilo que Deus faz na nossa vida aqui, mas nós nos esquecemos que a nossa vida não é aqui. Às vezes nós falamos daquilo que Deus quer curar aqui, mas a maior cura, meus irmãos, e a maior mudança de rumo que Deus fez foi quando Ele tirou você do caminho da morte e trouxe você para a vida. E a nossa alegria está em saber que esse sacrifício valeu a pena. A nossa alegria não está simplesmente aqui. A nossa alegria está em saber que um dia nós vamos encontrar com Ele. Em saber que apesar de tudo isso, de todas as nossas lutas, provações, doença, a nossa vida, ela vive para um momento. Ou o momento em que nós partiremos aqui, ou o momento em que nós encontraremos com Ele na glória. E o tempo que Abacuque ele estava vivendo poderia ser cruel, ele poderia desanimar, mas ele não desanimou. Ele olhou para o céu, não no sentido em que ele olhou, mas no sentido que ele projetou a sua visão naquilo que Deus tinha falado com ele.
E quando nós vamos caminhando, no versículo 19 ele vai comparar a nossa vida com uma corça. A corça ela é um animal veloz, não pisa em falso. Por isso que ela escapa rapidamente do perseguidor. Veja que até a comparação que Abacuque faz não é uma comparação qualquer. Ele não compara a nossa vida com qualquer animal. Ele confiava tanto no Senhor, ele confiava tanto naquele Deus que mostrou aquilo a ele, que ele tinha certeza que aquele que leva o seu povo a passar por provações é fiel para fornecer o escape daquela provação. Veja, se nós não passarmos pelas nossas provações, nós não seremos aprovados. Se nós não passarmos por aquilo que nós temos que passar como filhos de Deus, nós não seremos aprovados. Mas Deus nos prova. Ele prova a nossa vida. Mas Ele não só nos prova, como Ele também nos dá o escape. E Ele nos dá o escape para que você e eu, nós venhamos a entender, mais uma vez, que o maior valor que nós temos e que a maior alegria que nós temos é sermos filhos e servos daquele que um dia nos comprou. A nossa alegria, queridos, deve estar pautada confiante e solidificada em Deus. E é por isso que nós vivemos alegre. No versículo 19 ele vai dizer assim: Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as alturas. Deus, Ele nos livra, Ele nos guarda, e Ele nos faz andar sobre essas alturas. No sentido mais amplo, mesmo diante das nossas dificuldades, nós temos a oportunidade de pregar para outras pessoas sobre Jesus e sobre um evangelho que ela nunca irá ler. E a alegria que nós temos em servir ao Senhor, ela deve ser tão grande. Nós devemos entender que esse sacrifício foi tão grande que às vezes, antes mesmo de qualquer palavra que nós formos falar, as pessoas precisam reconhecer em nós o milagre da cruz. Então a alegria como prática do reino é algo que deve ser constante. E é algo que deve ser exercitada. E é algo que nós alcançamos em Cristo. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite de forma que você não tem vivido essa alegria tão plenamente assim. Ah, mas hoje eu sou convertido. Não importa. Quantos de nós um dia não viemos por vir, não praticamos por praticar e não vivemos essa alegria plena? Para que a gente chegue lá fora e pregue um evangelho para alguém, nós precisamos pregar aquilo que é verdade em nós. Como que eu vou falar para ele que eu tenho uma mensagem para ele? Olha, eu tenho algo de Deus para você, uma felicidade que você não vai encontrar em outro lugar, se eu mesmo não estou sendo feliz ou alegre na presença do Senhor. Entenda, queridos, a nossa conversa aqui, a nossa pregação aqui, é para que você entenda que você só é alegre, não, que você é alegre, né? E que você deve ser alegre, porque você nunca vai conseguir fazer por você aquilo que Deus fez. Eu não consigo ser feliz simplesmente por mim, por si mesmo. Porque a gente pode olhar para o mundo perdido. Nós só conseguimos entender a nossa felicidade, nós só conseguimos ser felizes genuinamente quando nós entendemos e quando nós entendermos que o sacrifício de Jesus foi por mim e por você. E que essa alegria não basta nós propagarmos para o mundo terreno, mas nós pregamos e falamos de alegria aí fora, para que eles possam um dia viver a mesma alegria que eu e você nós viveremos, que é quando nós encontraremos com Jesus na glória. Então eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você.
Senhor, nós somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pela Sua infinita misericórdia. Nós somos gratos porque o Senhor nos chamou das trevas e nos colocou de pé sobre uma luz e sobre uma rocha. Rocha essa, Senhor, inabalável. Que os meus irmãos, Senhor, nessa noite possam entender que não é no muito falar, mas é que o Espírito Santo possa convencê-los de que a nossa maior alegria, Pai, é pertencer a Ti. E que a nossa maior alegria, ó Deus, foi ter sido comprados a preço de sangue. E é por isso, Pai, que pode vir vendaval, chuva, pode vir o que for, nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. E a nossa alegria é Cristo e nada mais que isso. Te louvamos, Pai, por esse dia. Te louvamos por tantas coisas que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja. E que o Senhor possa, Pai, aplicar a Tua palavra em nossos corações, de forma a nos levar a entender que o Senhor e que a nossa alegria é o Senhor. Louvamos, Pai, o Teu nome é sim, em nome de Jesus. Amém.